A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direito das Artes, tem a honra de apresentar o webinar Debate sobre o filme M8, Quando a Morte Socorre a Vida. Evento promovido pela referida comissão, com apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, a nossa ilustre doutora Cíndia Regina Moraca, presidente da Comissão de Direito das Artes da OAB São Paulo. Olá, boa noite a todos. Muita satisfação estar aqui para a abertura da temporada 2021 dos eventos promovidos pela Comissão de Direito das Artes da OAB São Paulo. Inicialmente, eu começo saudando, em nome do nosso presidente, Caio Augusto, e agradecendo à OAB São Paulo por nos oportunizar estarmos aqui reunidos, fornecendo toda a plataforma e toda a assistência, e também agradeço em especial a equipe da Secretaria das Comissões, na pessoa da Danila, da Isabela, do Tiago e da Saine, que sempre, de forma muito prestativa, colaboram aqui com as minhas ideias, com os meus projetos, especialmente esses que surgem assim de última hora. Hoje, com muita honra que estou ladeada pela minha quase xará, Cíntia Lanzoni, advogada, mediadora, psicanalista, minha parceira de papo e de OAB, a quem tenho muita satisfação de estar aqui dividindo esse espaço, e mais do que isso, de receber os nossos futuros vencedores do Oscar aqui, o Jefferson Day e a Cristiane Arenas. Muito obrigada inicialmente pelo tempo e pela disponibilidade de vocês, porque devido ao grande sucesso não só da história que vocês vêm construindo, mas desse filme que está aí, um expoente, eu sei que vocês estão ocupadíssimos. Para a nossa audiência, eu desejo boa noite, agradeço a presença e peço a liberdade de apresentar os nossos expositores de hoje e ler aqui uma parte do portfólio deles, porque é muito rico, e como eu conversava aqui antes de iniciarmos, é muito interessante a gente saber de coisas que as pessoas fazem e que, às vezes, porque não tivemos acesso, não tivemos oportunidade de conhecer. Então, eu queria falar um pouquinho do Jefferson D., que estudou no cinema na USP, bolsista da FAPESP com a pesquisa Diretores Cinematográficos Negros. Em 2000, publicou o manifesto Dogma Feijoada, foi roteirista e diretor dos premiados curtas Distraída para a Morte, de 2001, e Carolina, 2003, Narciso Rap, 2005. Foi editor e finalizador em projetos na MTV e no SBT, entre eles a famosa série 20 e poucos anos, Tudo de Bom e Popstars. Em 2003, produziu os programas Brasil Total e Central da Periferia, exibidos na TV Globo. Em 2005, lançou o livro Dogma Feijoada e Cinema Negro Brasileiro, dentro da coleção Aplauso. Na TV, criou e dirigiu, junto à gravadora Trama, o programa Trama Virtual, exibido no Multishow. Em 2007, dirigiu o curta-metragem Jonas, Só Mais Um, se vocês não viram, vejam. Fez esse curta para o projeto da X Brasil, para o Marco Universal. O longa-metragem de estreia Brother foi selecionado no 60º Festival de Berlim e lançado no Brasil em abril de 2011, e recebeu o prêmio de melhor filme pela APCA, Associação Paulista dos Críticos de Arte. Inclusive, temos lá um grande amigo que foi presidente dessa comissão, está sempre aqui conosco. 11 indicações no Grande Prêmio de Cinema Brasileiro, o roteiro do filme selecionado no 6º Laboratório de Roteiros do Instituto Sundance. Dirigiu 26 episódios da série Pedro e Bianca, da TV Cultura, que ganhou o Emmy no 2º Emmy Kids Awards e também o Prix Jeunesse Ibero-Americano na categoria Ficção para 12 anos. Foi diretor da 6ª temporada do Conexões Urbanas, exibido no canal A Cabo Multishow. Dirigiu a série Condomínio Jaqueline da Fox, apresentou o programa Mais Direitos, Mais Humanos na TV Brasil, estreou segunda longa-metragem O Amuleto pela Paris Filmes Downtown em 2015, dirigiu o filme Correndo Atrás da Globo Filmes Elo Company, baseado no livro do Hélio de la Penha, em 2016. Também dirigiu 3 temporadas da série Infanto-Juvenil Escola de Gênios, da Mixer Globo, ganhadora do prêmio de melhor série de ficção
Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2019. Em 2009 também dirigiu os longas M8, Quando a Morte Socorre a Vida, que vamos tratar aqui hoje, que esse filme já ganhou o prêmio de melhor filme pelo júri popular no Festival do Rio 2019, e também em 2019 o filme Prisioneiro da Liberdade da Globo Filmes Yellow Company, em fase de finalização. Foi também em 2009 e 2020, um dos diretores da novela de maior audiência dos últimos anos, Bom Sucesso da TV Globo, e o Jefferson já se prepara para o seu próximo longa, Narciso Rap. Parece muita coisa, mas isso aqui é só o começo. Eu também queria, então, falar da Cris Arenas, que é artista multimídia, cineasta e roteirista, formada em artes virtuais pela Faculdade de Belas Artes, aqui em São Paulo, pós-graduada em Linguagens da Arte, pela USP, com a pesquisa Cinema, Linguagem e Criatividade. Atualmente dirige a produtora Buda Filmes. Em 2017, foi roteirista e pesquisadora do curta-metragem Jonas Só Mais Um, que eu mesma já recomendei que vocês assistam, foi dirigido pelo Jefferson D. Premiado em 2009 no Doc TV 4, roteirizou e dirigiu o documentário Desenho do Corpo. Em 2010, realizou o projeto Fora do Campo, captado na África do Sul, coordenou e ministrou oficina de audiovisual Ana em Papo de Menina, na Fundação Casa Chiquinha Gonzaga. Dirigiu e roteirizou o curta-metragem Água Sala, projeto premiado no edital de fomento da Prefeitura de São Paulo em 2011. Realizou o curta-metragem A Garota e as Estrelas, selecionado para a Mostra Internacional de Curtas de São Paulo no programa Infanto Juvenil. Desde 2014, é produtora da etapa de São Paulo do Festival Internacional de Cinema Infantil, FICE, da Copacabana Filmes. É roteirista e produtora do longa-metragem O Amuleto Paris Filme, premiado no edital para longas de baixo orçamento da Save Mink em 2013. É produtora associada no longa-metragem Correndo Atrás, da Record Produções, é produtora associada e colaboradora do roteiro do longa-metragem M8, que vamos falar aqui hoje, que foi produzido pelo Iafa Brits e dirigido pelo Jefferson, é produtora associada do longa-metragem Prisioneiro da Liberdade, produtora e roteirista do longa-metragem Narciso Rap, em fase de pré-produção com a direção do Jefferson. Parece muito, né, gente? Praticamente, além desse currículo, a gente já teve uma palestra aqui. Eu peço desculpas a vocês da audiência se pareceu cansativo, mas é que quando eu li tudo isso, eu achei genial saber essas coisas que as pessoas fizeram e estão fazendo enquanto a gente está aqui vivendo a nossa vida. Então, sem me alongar mais, eu deixo para fazer outros comentários depois. Eu queria passar já a palavra para a nossa convidada Cris Arenas, para ela contar desse projeto, da sua vida no cinema, e muito obrigada por estar aqui, a palavra é sua. Obrigada, meninas, pelo esse convite tão maravilhoso, fico muito lisonjeada. Realmente, esse filme M8 é um filme muito importante na nossa carreira, né? Claro que outros virão, daqui a pouco nós temos O Prisioneiro na Liberdade, que é sobre Luiz Gama, um advogado negro, que daqui a pouco está aí, né? Para vocês também trazerem para cá, para essa sala, para a gente discutir. Mas vamos ao M8. Bom, o M8 foi um filme que nasceu, na verdade, de uma vontade já antiga minha e do Jefferson, por conta da nossa essência, né? A essência da produtora Buda Filmes é justamente trabalhar com os direitos humanos, com as questões da diversidade. É um cinema brasileiro que vai buscar nesse lugar que nós estamos o que é importante trazer como um filme, como uma ficção ou como um documentário, mas para que as pessoas vejam fora dos noticiários, mas dentro da vida das pessoas, né? Enfim, o primeiro filme que a gente, enquanto produtora Buda Filmes, enquanto parceria eu e o Jefferson, porque o Jefferson tem uma carreira um pouco anterior à minha nesse lugar do cinema, como o meu currículo já disse, eu sou mais multimídia, eu trabalho em grandes espaços de criação, né? O Jefferson é mais focado no cinema. Foi quando a gente começou a fazer a pesquisa para o X Brasil sobre o Jonas Só Mais Um. Essa pesquisa foi muito importante, muito rica, porque ela já começa ali a questão que vai trazer todo esse fio que a gente chega no M8, ou que seja justamente um jovem negro sendo assassinado
na porta do banco que ele tinha conta numa agência bancária aqui do Rio de Janeiro por um segurança, né? Um rapaz que tinha toda a vida para viver, dono de uma banca de jornal, e a gente foi buscar essa história segundo a família do Jonas. Então eu fui para o Rio de Janeiro com o cineasta. O Jefferson nesse momento estava no set de filmagem do Brother. Ele fez para a gente uma decupagem da história. Vão vocês lá buscar a história, e a gente depois ele fez algumas entrevistas, e essa história do Jonas já despertou um sentimento muito grande da gente poder contar sobre os meninos, a juventude negra brasileira e o que estava acontecendo com a juventude com relação a preconceito, a racismo estrutural, todas essas questões que o Jefferson também, como um jovem negro, vive, né? E eu, como parceira, presencio, né? Nosso lugar aqui de fala é um lugar de quem presencia. O meu lugar é de quem presencia, né? De quem convive com esses assuntos. Não estou na pele dele, mas eu vejo claramente tudo o que acontece e é muito chocante. Enfim, depois do Jonas Só Mais Um, a gente desenhou um projeto que chama Pra Quem Fica, que era também um documentário, já um documentário mais encorpado, vamos dizer assim, porque o do Jonas era um curta, e a gente quis fazer, então, um documentário de longa-metragem, buscando várias mães, né, que perderam seus filhos nessa mesma situação, e trazendo esse sentimento da falta e de o que essa mãe, quem fica aqui, a família que está aqui, como é que ela vive a ausência e a injustiça de ter perdido um filho tão jovem, às vezes por motivos absolutamente absurdos, né? O menino estava na porta de casa, enfim, coisas cotidianas e que não passam pela marginalidade de fato, mas é um resultado do racismo, do preconceito, de toda essa estrutura que a gente conhece aqui no Brasil. Dentro desse escopo, o Jefferson recebeu um convite da Yá Fabrites. Ela tinha um livro do tio dela, o seu Salomão, e ele tinha uma história que na adaptação ela sofreu várias interferências e mudanças, no sentido de que a gente então enxergou que a gente poderia colocar justamente a vida de um menino, de um jovem negro, dentro de uma faculdade de medicina, que já é uma coisa muito difícil de acontecer e diferente, pela trajetória de toda essa história negra brasileira e dessas questões estruturais que a gente sabe muito bem, né? E não só isso, mas que também esse menino se depara, além dele ser o único menino negro na sala, ele se depara com todos os corpos que ele vai estudar são negros. E nesse momento, todo aquele fio que a gente veio puxando do Jonas, ele se concretiza numa ficção. Né? Então, tinha um livro, só que o livro tratava de outro assunto e permeava, mas possibilitava na adaptação fazer essa interferência, e foi esse o trabalho da Buda Filmes, porque a gente enxerga muito a Buda Filmes como uma produtora que desenvolve projetos, né? Porque nós dois somos mais da criação e menos da produção. Só que, claro, a gente está na produção executiva, mas mais com esse olhar estético, com esse olhar da história, com esse olhar da construção dessa história, da composição de uma equipe que também revela uma identidade negra. Então, a gente tem, aí o Jefferson vai falar melhor, eu vou parar por aqui sobre essa composição de equipe, mas a força da Buda Filmes é trazer justamente não só as questões da estrutura, dos direitos humanos, de tudo que a gente faz, mas a verdade também está atrás das câmeras. Né? Então, essa é a nossa força, a nossa batalha, a nossa guerra diária, vamos dizer assim. É exatamente nesse painel que nasce o M8, depois de todos esses filmes, porque a gente fez isso em todos os filmes que a gente se associou, porque a gente é produtor associado do M8, é produtor associado do Correndo Atrás com a Racor, é produtor associado da Paranoide no Prisioneiro da Liberdade, que vai mudar de nome, vai se chamar Doutor Gama, aqui em primeira mão para vocês, né? Para justamente trazer já esse papel de Luiz Gama enquanto um advogado, um intelectual, um homem negro, enfim. Então, a nossa batalha, a nossa luta vai justamente nesse lugar, que é trazer para a equipe também, né,
a mesma identidade que a gente vê no filme, a gente vê atrás das câmeras. É isso. Obrigada, Cris, pelas suas colocações, pela contextualização, é super importante a gente ouvir isso. E eu já queria passar a palavra para o Jefferson, para ele contar com detalhes e comentar com a gente tudo que você achar importante a gente saber sobre esse filme. Bom, boa noite a todas, a todos. Obrigado, Cíndia, obrigado, Cíntia. Sei que tem muita gente aí por trás, aí, fazendo funcionar a nossa tecnologia. Eu queria mandar um beijo para todo mundo, agradecer a dedicação para que a gente possa estar aqui nesse momento, nessa atividade da OAB São Paulo, né? E é extremamente importante, né? Porque a questão do direito permeia, né, toda a obra que a gente faz, né? Ela está tão presente, né? Desde o Jonas, desde o Brother, ouvindo você falar isso, né? Engraçado que eu falei, poxa, realmente fiz tudo isso, né? Todo mundo cantou a música Sererê, do grupo Ruge, eu estava lá editando, né? Nem só de M8 a gente vive, né? Ou quem viu a novela Bom Sucesso, viu muitas coisas que eu dirigi, não é porque eu fiz, não, mas eu acho que é uma das grandes novelas, falava sobre literatura, né? Para o povão, uma novela de sucesso, né? Então, me orgulho muito dessa história que você leu. E que falar, que bom, eu participei disso, né? Coisas que eu realmente me orgulho muito, né? Aprendi muito em todos esses lugares, né? E para mim, esse momento agora é de um susto muito grande, porque o cinema está passando por um momento de muita transformação. Então, há uma semana e meia atrás, no dia 24 de fevereiro, o M8 estreou em 100 países diferentes, através do Netflix, né? Então, eu confesso, e acho que Cris também, a gente está muito assustado, assim, porque o cinema tem essa coisa de, né, você passa num festival, aí estreia no Brasil, às vezes a estreia é muito grande, bem grande, né? Principalmente as comédias brasileiras, né? Minha Mãe é uma Peça, 1, 2, 3, tem esse lugar de estreia em muitos lugares, mas a gente nunca tinha tido uma experiência de um filme estrear em 100 países diferentes, né? Algo que a gente pensou muito pequeno, discutiu e debateu aqui muitas vezes, e agora esteja em discussão. A gente já recebeu e-mail da Alemanha, de Los Angeles, de Nova York, do Uruguai, de pessoas que estão lá assistindo o M8 e em geral, querendo entender o povo brasileiro, querendo entender o Brasil. E aí a gente cai um pouco no que, talvez de forma geral, e que se evidencia no M8, em todos esses filmes que a gente fez na Buda Filmes e que tem sido uma razão de muito sucesso e muita entrega da gente, né, tanto da minha parte quanto da Cris. Vou lembrar de uma frase do Cazuza aqui, raspas e restos me interessam, né? Tem esse lugar, é um pouco esse lugar, né? Aquilo que fala assim, o homem branco de sucesso, não me interessa muito fazer um filme sobre esse cara, né? Até porque tem muita gente fazendo já, né? Hollywood já fez, o Brasil já fez muita coisa, a televisão brasileira, toda hora tem um homem branco, bonitão, de sucesso, seja o Brad Pitt, seja Tony Ramos, seja Caio Castro. Esse lugar está muito... Tem muitas pessoas contando, muitas pessoas às vezes contando muito bem essas histórias, mas no nosso caso interessa muito essa questão da diversidade, aquilo literalmente que é o resto, aquilo que ninguém dá importância. Eu resgato um pouco de uma comida que todos nós, enfim, gostamos muito. Eu aprecio muito menos hoje, porque eu sou vegetariano, mas assim, a feijoada, esse prato brasileiro. O que é esse prato? Esse prato foi feito pelo resto do porco, né? Pela orelha, pelo pé, enfim, por uma série de partes, e que se transforma nesse prato saboroso, esse prato que é a cara do Brasil,
né? Goste ou não, aprecie ou não a feijoada, mas né, feijoada light, até tem feijoada vegetariana agora também, né? Mas, enfim, esse prato que, em geral, é feito com, historicamente, a gente tem essa relação com o resto, né? Com aquilo que não serviu para a casa grande, aquilo é jogado no pátio, e as pessoas escravizadas, homens e mulheres escravizados, pegam esse resto, fazem esse cozido, e esse cozido, com esse aroma, mistura com algumas ervas e devolve isso, né, para a casa grande ou para os seus, e alimenta essa população. O nosso cinema faz isso, né? O cinema que a gente pensa, que a gente debate, que a gente quer fazer, fala desses restos, daquilo que não interessa, né, para a grande mídia, vamos dizer assim. E é por isso que eu falo, para o nosso M8 tem esse lugar assim, que de repente a gente fez alguma coisa que nos interessava muito, que é falar sobre um cadáver anônimo, numa aula de anatomia, né? E que a história desse cadáver pudesse interessar a tanta gente em tantos lugares do mundo, interessar para o Netflix, interessar para Paris Filmes, que é a maior distribuidora do Brasil. Então, uma das coisas que me chama muita atenção hoje é assim, queremos novas histórias, né? Queremos mergulhar, queremos conhecer o Brasil a fundo, queremos conhecer as capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, de outra forma que não aquela tradicionalmente contada. Então, é um pouco esse lugar que eu fiz no meu primeiro filme, O Brother. Filmei num bairro de São Paulo que todo mundo já tinha conhecido através do jornalismo, né, da violência, né, que é o bairro do Capão Redondo, e eu fui lá fazer uma história sobre afeto, sobre um garoto interpretado pelo Caio Blá, o Jonathan Hagensen e o Silvio Guindani, trouxe Cássia Kiss, trouxe Ailton Graça, a gente foi lá para o Capão Redondo e filmamos exatamente há 10 anos atrás esse filme lá. E agora eu faço um mergulho na cidade do Rio de Janeiro, né, para falar desse corpo, né, um cadáver que está ali exposto numa aula de medicina, né, na aula de anatomia, e esse jovem negro chamado Maurício, que passou pelas cotas, chega na sua primeira aula de medicina e se depara com aqueles 3 corpos, né, o M6, o M7 e o M8, e ele vai estudar aquele semestre, aquele corpo, e ele percebe que as únicas pessoas negras na sala ele, e os 3 cadáveres têm a pele negra. Isso gera logo um interesse dele por aquele cadáver, e é desse interesse que brota o filme, né? É desse interesse pelo resto, né? Por aquilo que descartamos, que o filme surge, que essa história surge, né? Tudo isso a Cristiane já falou, de como o filme surgiu, desse convite, né? Então, muitas vezes, essas histórias surgem da gente mesmo, né? Porque a gente também tem uma pilha de projetos que a gente quer fazer, mas muitas vezes esses projetos chegam para a gente. Chegou esse livrinho que está esgotado, né? Que chama M8, Quando a Morte Socorre a Vida, do escritor chamado Salomão Polakiewicz, o escritor judeu brasileiro, né? Mora em Belo Horizonte, se não estiver errado, Salomão mora lá, e nos tocou profundamente, né? Então, a nossa parceria, minha e da Cristiane, tem, porque eu tenho esse lugar meio um pouco clichê de artista, né? Um pouco meio atrapalhado, querendo contar todas as histórias ao mesmo tempo, né? Tudo aquilo que nos angustia, tudo aquilo que eu gostaria de contar, eu quero colocar no filme, e em geral a Cristiane, nessa parceria, tem essa função de criar essas estruturas onde a gente avança para tornar a história muito mais profunda, né? Para chegar de uma maneira muito mais consistente no espectador. Então, a gente tem essa preocupação sempre de fazer um filme que a gente quer muito fazer, os filmes que eu faço, que eu dirijo, tem muito essa perspectiva, são filmes que eu gostaria de ver na tela, né? Então, você fala assim, que filme você gostaria de fazer? Queria ter feito Pantera Negra, mas alguém foi lá e fez, né? Não sou americano, não consegui fazer o filme. Mas o M8, de fato, é um filme que eu gostaria de fazer, por todos esses projetos que a Cristiane falou anteriormente, pelo documentário Jonas Soma Mais Um, pelo Brother, que também fala de um jovem que está metido com crime,
na periferia e que recebe esse afeto da família. Então, tem uma série de mergulhos ali. A questão feminina, né? Aproveitando que a gente está nesse mês, a gente tem um M8 com essas personagens femininas muito fortes, né? Seja a mãe, a Mariana Nunes, seja a Zezé Mota, que está no filme, a Du Moraes, que faz a mãe de santo, e a maior estrela do cinema brasileiro, que a gente foi lá convidar para estar no filme, que chama Léa Garcia, faz uma ponta no filme ali, é uma senhorinha que sempre está na porta de casa ali, Dona Léa Garcia. Quem tem mais de 40 e viu Escravizaura, odiou o personagem que ela fez, chama Rosa, que acabava com a Escravizaura, né? Então, mas, enfim, a Dona Léa Garcia, que é praticamente uma entidade, a rainha do cinema brasileiro, então, esse lugar também, né? De visitar essas mulheres extraordinárias no nosso filme. E, obviamente, uma grande homenagem, quem viu o M8, presenciou, viu o Maurício passar em frente um grafite dessa agora ancestral Marielle, e que está ali no filme também. Então, tem esse lugar do filme, antes de ser um filme denúncia, seja um filme da militância e tal, a gente tem muito esse lugar do filme do afeto, do pequeno. E eu confesso para vocês que eu fico muito feliz com o Netflix, não estou cuspindo no prato que estou comendo, não. Está tudo lindo. Mas é um filme feito para o cinema. É uma pena a gente não poder ir ao cinema nesse momento. Mas assim que passar essa pandemia, a gente puder ter algumas exibições especiais, ele é um filme concebido, tem muitos momentos escuros no filme, né? Que é para tua pupila justamente dilatar e você enxergar coisas que só numa sala de cinema você vai ouvir os ruídos do M8, aquela fantasma, aquela pessoa que está presente, que a gente não enxerga exatamente onde ela está. Muitos momentos da pele escura filmada num ambiente escuro. Tem muito exercício visual que uma sala de cinema propõe para a gente, né? Então, eu acho que a gente tem um mergulho incrível a ser feito no filme, mas, como eu falei, não vou cuspir no prato que estou comendo, não. Estou muito feliz do filme muito longe e chegar aos corações de cada um de vocês através desse afeto dessa equipe. É uma equipe de muitas pessoas negras, muitas pessoas. Nosso diretor de fotografia é uma pessoa negra, minha continuista e revisora de script é uma pessoa negra. O elenco são de pessoas geniais, pessoas queridas do cinema brasileiro, muitas pessoas negras. Então, estou muito feliz com esse momento, né, que é um momento de mudança mesmo, né? A gente estava tão acostumado a ir ao cinema e talvez a gente nunca vá do mesmo jeito, né, que a gente sempre foi ao cinema, né? Nunca vai poder tomar um refrigerante, comer a pipoca, tossir, enfim. Então, o cinema requer agora um protocolo muito maior, que nesse momento eu não aconselho ninguém ao cinema, é um momento realmente de ficar em casa, para que daqui a um tempo a gente consiga ir ver numa retrospectiva, né? E provavelmente com a presença do próprio diretor ali, pessoalmente, ali com o elenco ali na sala. Mas eu estou muito feliz com o filme chegar, né? Como diria, eu sempre buscando as frases da música, mas como diria Milton Nascimento, né? O artista tem que ir aonde o povo está, né? E a obra de arte ela só se completa quando tem alguém apreciando do outro lado. Uma música só faz sentido para a gente, seja Beethoven, seja Anitta, só faz sentido para a gente quando tem alguém ouvindo e sentindo no seu corpo. Seja um funk, seja uma música clássica. Um livro só faz sentido quando a gente está ali, lendo, né? Um quadro só faz sentido, como tem aqui atrás, quando a gente tem alguém na frente vendo. E um filme só se completa, de fato, quando tem alguém assistindo o filme e mergulhado no filme, né? Então, estou muito feliz e vamos bater papo aqui agora, né? Obrigado, muito obrigado por esse momento. Eu que agradeço demais, Jefferson, e queria repetir aqui os parabéns para vocês pelo contexto e já
deixar um convite aqui. A OAB São Paulo não tem um cinema, infelizmente, mas quando pudermos nos reunir, a gente tem um auditório enorme ali no prédio da Maria Paula, e a gente pode, quem sabe, fazer um evento em conjunto com as comissões de direitos humanos, da diversidade, da verdade sobre a escravidão negra, a Comissão da Mulher Advogada e a nossa Comissão de Direito das Artes, e quem sabe você possa ir lá fazer uma live, né? Comentar, assistir o filme com a gente e comentar. Já fica, então, o convite para vocês, para quando a gente puder fazer eventos presenciais desse porte, porque eu concordo com você que tem todo um sensorial envolvido, que, sem dúvida, a Netflix tem nos salvado na pandemia, mas é outra coisa. Antes de eu passar a palavra para a Cíntia, eu peço licença aqui para falar muito, mas eu assisti o filme 2 vezes, eu acho que eu comentei, a primeira vez foi por uma indicação de uma colega, e depois porque assim, o filme ele é de uma sensibilidade muito grande, e algumas cenas eu mesma me perdi assim, no contexto, porque é tão chocante ver o Maurício passando por aquilo, e, ao mesmo tempo, na segunda vez que eu assisti, fiquei muito tocada com a cena do protesto das mães, aquela manifestação que as mães estavam fazendo ali em busca dos seus filhos. Mas, independente disso, eu li algumas críticas que eu queria reproduzir aqui. Primeiro, em quase todos os lugares que eu pesquisei, as pessoas comentam que o filme M8 tem o mérito de trazer a pauta do genocídio negro, mas também aborda com sensibilidade a luta das mães que perdem os seus filhos para a violência contra a população negra. E aí eu separei aqui rapidamente uma crítica da Andresa Delgado, do UOL, que o filme deixa um recado que extrapola o final, a tela e o enredo, porque nos chama para a realidade da violência racial no país. A coluna Outras Palavras, do José Geraldo Couto, diz que o diretor parece disposto a marcar essa posição muito concretamente. No elenco de apoio estão atores negros importantes de várias gerações, e ele cita aqui a Léa Garcia e o Lázaro Ramos, passando por Zezé Mota, Ailton Graça e João Acaiabe, além dos já citados. Inclusive, eu não tive tempo, mas a gente teria o Ailton Graça aqui comentando com a gente, não deu para formalizar. Na coluna Adoro Cinema, da Laísa Zanetti, nas cenas em que o Maurício, convidado para a festa de aniversário de um dos colegas de turma, frequentando a Zona Sul e observando a orla de Botafogo, é gritante a diferença estética e visual em todos os sentidos. Nesses momentos, quando a direção e a fotografia optam por destacar o vazio, estão dizendo ao mesmo tempo sobre a solidão de Maurício nesse lugar, no qual não se sente parte, e sobre a gentrificação do Rio de Janeiro. Então, eu queria agora... eu fiz questão de ler essas críticas, porque quem é só espectador como eu, às vezes a gente não sabe perceber, a gente fica tocado com as cenas que chamam a atenção, que são marcantes, mas não sabe perceber esse contexto. Então, eu só trouxe essas análises de pessoas especialistas, porque eu acho que, às vezes, a gente se pega só na estética, né? E esquece qual é a importância da construção dos personagens. Com isso, eu já falei demais. Eu queria passar a palavra para a Cíntia, para os seus comentários, para a sua análise e para as suas perguntas. Obrigada, Cíntia, por estar aqui hoje comigo. Oi, gente, boa noite. Oi, Cris. Conheço a Cris de longa data, eu lembrei da sua voz, Cris. Olha que coisa maluca. Minha memória afetiva eu lembrei da sua voz na minha infância. Babado os outros. Eu assisti o filme, fiquei emocionada, fiquei chocada, fiquei realmente embargada a hora que a mãe grita pro filho: fica quieta, você tá falando com a sua mãe. Não me interrompa, ela fala de uma mulher preta. Eu falei: calma, né? Oi, para Brasil. Porque você diz sobre o filme que você queria ter feito, né? O Pantera Negra. Só que o M8 é o nosso Pantera Negra. Não cabe mais, gente, não cabe mais eu olhar na tela e não ver um Brasil que eu vejo na rua. Não cabe mais um país que tem uma população preta passar na tela loiros de olhos azuis vivendo no Leblon.
né? Não cabe mais, né? Então eu acho que a gente chegou nesse lugar de vamos falar de quem somos, quem é a nossa real população. E que não é só no nosso país, né? O que você falou, tá no mundo inteiro. Eu recebo e-mail do Uruguai, da Alemanha, né? 100 países, né? Na hora que você falou 100 países, eu falei, Jesus, tem tanto país assim no mundo. Meu Deus do céu, fugi da minha aula de geografia. Mas não cabe mais, né? Eu acho que é esse o barato do filme. E eu, como advogada, e como psicanalista, não pude deixar de me tocar nesses dois lugares. Primeiro, do genocida, né, da morte da nossa população preta, não só aqui no nosso país, mas no mundo inteiro, né? Mas aqui é gritante, né? A gente tem uma polícia militar que mais mata, né? No mundo. Então, é uma coisa que me toca, é uma coisa que chama a minha atenção e que não é o meu lugar de fala, eu sou uma mulher branca, aquilo tudo que a gente já sabe, mas não cabe mais, né, a gente viver nesse mundo que faz de conta que a gente só vive no Leblon. Hoje eu dei muita risada no Instagram, que faz um ano que saiu aquela matéria, Caetano Veloso para o seu carro no Leblon. E aí hoje, acho que, salvo engano, foi o Quebrando o Tabu, postou a galera da Porta dos Fundos, né? Calma, notícia de última hora. Aí Caetano Veloso estaciona no Leblon. Aí vão lá, Caetano, por que no Leblon? Aí o Caetano, porque Copacabana fica lotado. Então, não cabe mais, né? No nosso país não cabe mais. Então, eu fiquei bastante tocada com o filme. Não cabe mais falarmos só sobre pessoas brancas, só sobre a Avenida Paulista em São Paulo, só sobre o Leblon no Rio de Janeiro, numa população que mais de 50 a 70, não sei a porcentagem, somos pretos, né? Então, aqui cabe o meu lugar, o meu olhar nesse filme, e o lugar que a Cindy até falou, das mães, né, que é um direito constitucional, nosso direito de velar os nossos mortos, de enterrarmos os nossos mortos, né? Então, a gente fala muito das mães da Praça de Macho na Argentina, mas e as nossas mães e os nossos filhos e aonde estão os nossos lugares, né? Então esse filme me tocou muito nesse lugar, que é me enxergar e enxergar a minha sociedade, o meu país real na tela, né? Isso eu gostaria de deixar aqui consignado em ata, que me tocou muito e foi muito bom ver. E Cris, muito bom te rever depois de tantos anos. Você me traz uma lembrança emocional muito, muito querida. Obrigada, Cíntia. É importante suas colocações, importante lembrar a nossa legislação, né, os nossos direitos que são humanos e são constitucionais, aí a letra da lei está aí para a gente exigir, mas no dia a dia a gente sabe que é difícil, né? Eu queria aproveitar que a gente tocou na questão da legislação, embora eu tenha mesmo pensado essa conversa para a gente tratar da sensibilidade do filme, mas eu queria ouvir de dois grandes profissionais do cinema brasileiro, como é que é a relação de vocês com as políticas públicas e os direitos culturais no Brasil? Se vocês têm acesso a isso, se vocês poderiam contar um pouco como é que é o dia a dia de vocês na captação de recursos, quais as dificuldades que vocês encontram nesse âmbito dos direitos culturais? Então, começo eu. Pronto, começo eu, depois o Jefferson complementa o que eu não falar. Bom, a gente tem uma história sobre isso aqui no Brasil, e principalmente cada esfera da cultura tem um seu formato, as suas questões, né? No cinema, especificamente, a gente vem lutando há um tempão, porque cinema é uma coisa cara de se fazer, envolve muitas pessoas, envolve muitas áreas da arte, envolve autores, envolve equipe técnica, envolve uma grande equipe. Então, a gente realmente precisa de ter um recurso para fazer um cinema que nós nos orgulhamos, né? Um cinema com equipamento, um cinema que tem uma indústria toda sendo tratada com dignidade. Então, ela tem uma diferença das outras áreas justamente por conta desse custo. Custo cinema não é nada fácil, principalmente porque a gente tem que competir
com o cinema lá de fora, né? Como vocês já trouxeram aqui nessa mesa, com a qualidade cinematográfica de um filme americano, que tem uma indústria consolidada, que tem milhões de dólares envolvidos, e praticamente o cinema nacional nasce dessas salas de cinema internacionais, nasceu essas salas de cinema internacionais para exibir os filmes do exterior, né? Aqui sempre foi um lugar aonde a gente consumiu muito cinema internacional e ainda consome. E o nosso olhar, o olhar do brasileiro, é formado por esse olhar do cinema americano. Então, o brasileiro é um povo muito exigente. Ele quer ver um cinema nacional com a qualidade da imagem, com a qualidade da narrativa, qualidade, não estou dizendo os temas, tá? Que ele vê no cinema internacional, que ele viu quando era mais jovem, os mais velhos na sessão da tarde, e depois no cinema, essas grandes produções. Então, a gente tem uma luta aqui muito grande. Só que a gente já sofreu várias vezes interrupções durante essa história, né, dessa construção de uma indústria cinematográfica brasileira. E a gente sofre muito com isso. Agora, nesse momento, a gente está sofrendo novamente uma intervenção muito séria de um desmantelamento de uma estrutura que nós tínhamos já há alguns anos, que vinha se estruturando cada vez mais, vinha se formando, criando mecanismos de fomento, estruturas de trabalho, consolidando o nosso espaço lá fora, internacional, nas plataformas, nos festivais, fazendo com que nós ganhássemos um selo de credibilidade, né, de qualidade de cinema, para também que o povo brasileiro pudesse gostar disso, se orgulhar disso, dizer, olha só, esse é o cinema brasileiro, né? Quando o filme do Jefferson, e a gente estava já nessa parceria, no filme do Jefferson Brother, eu fiz uma pintura, eu participei da parte de arte, eu fiz uma pintura, né? Por isso que eu digo, multimídia sempre ali, né? Uma pintura que tem o Mário de Andrade, já trazendo uma referência de Macunaíma, de Macu, enfim. E aí nossa parceria começou bem ali no Brother mesmo. E a gente foi para Berlim. Era emocionante de ver, e isso é muito importante de dizer, toda aquele cinema de mais de 800 pessoas assistindo um filme brasileiro, pessoas da Alemanha, de todos os lugares da Europa, porque ali você tem todo mundo na Berlinale vindo assistir o cinema, e quando o filme acaba, e todo mundo e termina o filme com uma imagem maravilhosa do Macu, né? Morrendo ou não, mas não diz exatamente se ele morreu ou não, e a câmera levanta e mostra o Capão Redondo. Ninguém conhecia o Capão Redondo e todo mundo ficou maluco querendo saber. E a música do Emicida, o Triunfo. Cara, o Jefferson quase teve um ataque do coração de felicidade das perguntas que surgiram naquela época, ele pode falar um pouquinho sobre isso. Mas é nesse lugar que a gente vê que a gente tem bons profissionais aqui no Brasil, tem bons diretores e diretoras, mulheres negras importantíssimas. A Viviane Ferreira assumindo hoje a SP Cine, uma mulher negra, cineasta, com um filme maravilhoso, assumindo hoje a SP Cine, quero deixar isso marcado. Enfim, Sabrina Fidalgo, Renata Martins, temos mulheres maravilhosas construindo cinema, tem o Jefferson, que vem nessa batalha há 20 anos, tem eu aqui, ali, na batalha, todo dia, na briga com todo mundo, o tempo todo, que eu sou a pessoa briguenta por trás das câmeras. Enfim, só que quando a gente começa a colher os frutos deste lugar, que é o lugar da lei, da organização de uma classe de trabalho, né, de um formato de trabalho, de um fomento, com prestação de contas, com tudo bonitinho, com regras claras e profundas e muito pensadas por equipes de advogados que trabalhavam dentro da Ancine e fora da Ancine, né? Tem várias pessoas que trabalharam direitos autorais, né? Todos os lugares com relação à música, com relação aos autores, com relação à equipe de elenco, tudo tão já estruturado e organizado. Quando a gente começa a colher esses frutos, a gente tem uma mudança no cenário da política, e a cada dia que passa, já há 2 anos isso vem acontecendo, a gente vem sendo desmantelado, né? No pequenininho, como uma escadinha que vai corroendo e vai desmantelando. A gente está agora com a pandemia agravou essa situação, mas a dificuldade de um produtor
enorme, a gente passa por milhares de burocracias, o dinheiro não é tão grande que nós temos aqui, a gente tem que dividir esse bolo sempre com milhares de produtoras, então nós temos editais dificílimos de entrar, então a gente tem aí 300, 400 produtoras com excelentes projetos para competir e vai ganhar 15 projetos para aquele trabalho. Enfim, então é, de fato, competitivo demais nesse sentido, porque não tem dinheiro para todo mundo, e nesse cenário de não ter dinheiro para todo mundo, e mesmo tendo todo esse trabalho já feito pelos executivos anteriores da Ancine, ele está sendo desmantelado. Então, a dificuldade é enorme. E isso a nível federal. A nível estadual, nós temos leis também de incentivo, né? Tem o PROAC, que trabalha ali a nível estadual, mas que também vem sofrendo enormes mudanças, também não tem um bolo de dinheiro muito grande, mas ele sempre nos ajuda em alguma parte do filme, né? A gente tem a SP Cine em São Paulo e a gente tem o Fomento Paulista. Inclusive, eu fiz o meu primeiro curta-metragem Água Sala com esse dinheiro, né? Então, é muito complexo e é muito difícil um produtor ter dinheiro, porque nós não temos esse tipo de cultura brasileira, né? Aqui, por exemplo, vamos imaginar as diferenças, né? O Brasil realmente precisa desses incentivos que são públicos. Mas esse incentivo público, eu quero só falar um pouquinho antes, que é uma coisa que tem que clarear. Todo o dinheiro do fundo setorial, que é o dinheiro que faz com que a gente consiga manter os projetos andando e sendo realizados, esse fomento vem do dinheiro que é do Condecine. É uma taxa que é recolhida de toda a produção audiovisual que se passa no Brasil, né? Então essa taxa é da própria máquina do cinema, do audiovisual, então não é dinheiro que é do trabalhador, ou da saúde, ou da educação, não tem nada a ver. O Condecine é um imposto específico, é uma taxa específica da produção de trabalho do audiovisual. Então, por exemplo, você assiste no seu celular alguma coisinha do audiovisual com relação no YouTube, o que seja, ali se paga uma taxinha, que é o Condecine, é recolhida essa taxinha vai para o fundo setorial do cinema. Esse dinheiro fica ali no banco, né? Que é um banco específico para que essa taxa fique ali. Todo ano sai, isso saía, não sai mais, não está saindo, deixar claro. Saía os editais para TV, para projetos de TV, TV pública, TV regional, porque não é só cinema, televisão, tela grande, é tudo. São os programas, por exemplo, educativos, que vão passar no canal Futura, por exemplo, no canal lá de uma região do Nordeste ou do Norte. É esse dinheiro, a TV pública regional. Você tem cotas para as regiões brasileiras. É interessantíssimo, é fundamental isso. Né? Se aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, que tem um pouquinho mais de estrutura, a gente está sempre correndo atrás de coisas, imagine em outros lugares mais distantes, né? Onde o fomento é mais necessário ainda. A gente tem esse fomento também, tem projetos para desenvolvimento de roteiro, porque enquanto a gente está há 6, 7 meses de desenvolvimento do roteiro, a gente precisa pagar o roteirista, a gente precisa pagar o diretor, a gente precisa pagar a sala que a gente está usando, a gente precisa pagar depois o registro dessa obra, a pesquisa dessa obra. Então, quando esse filme chega na tela, ele passa por um tempo de 3, 4 anos, se tudo der certo, né? Se tudo der certo mesmo, se tudo der certo, mas tiver algum problema, a gente já vai para 5, 6 anos. E aí, assim, é isso, né? Então, por exemplo, o M8 é um filme que a gente começou a fazer em 2017. Né? Então, a gente está em 2021. Então, pensa nisso. Porque teve um roteiro que foi desenvolvido, que a gente trabalhou no roteiro. Esse roteiro, depois, ele foi para produção, pré-produção. Depois, ele foi produzido. Depois, ele vai ser finalizado. Aí, ele vai ser comercializado. Então, até chegar nesse lugar, tem esse tempo todo, tem 70, 80, 90, 100 pessoas trabalhando, até mais, dependendo da produção. E é uma cadeia de trabalho que precisa ser
paga e esse fomento, esse dinheiro, ele está dentro de uma planilha orçamentária que depois se presta contas para este órgão que nos financiou, que é o federal, né. Agora, tem também, pela Ancine, as leis, de incentivo ao cinema, a lei do cinema, do audiovisual, que é uma lei específica para quem quer, para as empresas que têm lucro, presumido, poderem, no final do ano, bancarem uma parte da produção. Então, qualquer dinheiro é importante para nós. E é o artigo 1º, artigo 1º-A, que ficou agora, há 1 ano, ficou aí no banho-maria, vai, não vai. A gente tinha uma questão que a presidência da República precisa toda hora, assinar que essa lei está valendo ou não, enfim. Então, ali, nesse lugar que a gente está, um lugar que está sendo, trabalhado com muito desprezo, a cultura está sendo. E aí chegamos à Cinemateca, que é o espaço aonde toda a produção cinematográfica brasileira, desde 1900 e bolinha, está guardada, porque todo produtor tem, por lei, né, fazer um depósito da obra pronta na Cinemateca. Só que agora é digital, mas e o passado? O Brother, por exemplo, tem película lá, né? O Brother, o Água Sala tem película. O Garota das Estrelas já é digital, mas o Água Sala é de película, né? Enfim, então são latas e latas de película guardadas ali. Então é a nossa história inteirinha na Cinemateca, que já pegou fogo uma parte, né? E tá assim, tá largada, e isso é patrimônio imaterial, porque isso é a memória brasileira, não é só do cineasta, né? Não é só do diretor ou da produtora, é do Brasil, né? Então a gente tem que atentar e tem que sensibilizar os brasileiros que a cultura brasileira é nossa, ela é rica, ela é forte, ela é importante, ela faz a gente pensar, ela reflete os lugares mais, os pontos nevrálgicos, as nossas dores, as nossas histórias bonitas também, todos temos, enfim, é isso, né? Acho que eu já falei bastante, eu vou deixar para o Jefferson, se tiver alguma pergunta, pode perguntar. Obrigada, gente. Jefferson, é contigo. O Cristiane já encerrou o assunto aí, Só um né? pouquinho, Mas, assim, Cíntia, querida, só um minutinho. Cíntia, você está uma menina, uma mulher maravilhosa, fico orgulhosíssima de te ver nesse lugar. Desculpa aqui o chamego, gente, mas é necessário conhecer essa menina. Menininha, eu era uma moça e ela era uma menininha. Porque Eu vou agora eu sou fazer uma um senhora. adendo aqui, Cris. A Cris, gente, ela me fez lembrar que eu fui bailarina. Gente, olha, eu bailarina, quem me conhece ao vivo em cores. E aí ela me fez. Eu tenho uma lembrança afetuosa sua, Cris, que é a gente voltando para cá. Gente, eu sei que é um momento rasgação de confete aqui, tá? E ela me faz lembrar um momento muito feliz da minha infância, que a gente voltava de carro para casa e tinha uma curva. E a gente, 147 dentro do carro, e elas já jovens, e eu, uma pequerrucha da montanha, e eu falava, que legal! Eu me lembro dessa sensação. E agora, ouvindo a voz, eu me lembrei da voz. Mas quando a irmã dela me disse, Cíntia, você foi bailarina um dia, num passado remoto, eu me lembrei dessa cena, Cris, e é uma cena que eu me lembro até hoje com muito carinho, muito afeto. E aí eu brinco, eu falo, gente, depois as pessoas não sabem por que eu fiquei assim, mas e aí eu falei, por causa desses momentos da minha infância. Então, Cris, você faz parte da minha história. Te amo, linda. Muito obrigada por lembrar. Obrigada a você. É contigo, Jeff. depois desse momento aqui, um flashback. Mas, enfim, acho que a Cris foi muito feliz nessa abordagem. Acho que todo mundo imagina, né? E todo mundo quer, independente da sua posição política ou não, mas que tenha uma visão, toda pessoa que tem uma visão republicana, uma visão, um desejo de que o país cresça, ou que tenha alguma admiração pelas grandes nações, ou pelo menos pelo que se considera aquelas 5, 8 maiores nações, né? Poderíamos citar aí Estados Unidos, Alemanha, Japão, França, né? Basta a gente pensar como que os Estados Unidos trata o seu cinema, como que o Japão trata o seu cinema, como que a Alemanha trata o seu cinema, como o cinema francês trata o seu cinema e a sua memória, né? Então, a gente tem um momento hoje no Brasil
que é que é de destruição mesmo, de enxergar em quem é artista um inimigo, né? Então, você quer ser inimigo, você é um artista. Você é um artista, você é um inimigo, né? Então, tem essa visão que eu acho bem delicada, porque quando a gente olha, vou dar um exemplo de alguma coisa que todo mundo tem em mente, né? Quando a gente olha cinema americano vai do Mel Gibson, vai do Rambo, do Stallone, vai do Schwarzenegger, né? Vai hoje do famigerado, famigerado Woody Allen, né? Delicada a história do Woody Allen, mas vai também do Spike Lee, vai dos Panteras Negras, vai do Poderoso Chefão, e toda a família Coppola. Então, vai dessa diversidade audiovisual. Não vamos nem falar da música, né? Da música americana ou da nossa música brasileira, o quanto ela pode ser bela. Então, assim, pensando exatamente nesse momento de pandemia, eu ousaria dizer que muitas vezes o que nos salvou nessa pandemia foi a arte, foi um filme, foi uma novela, foi uma música, foi uma live, seja do Jorge Mateus, seja da Maria Bethânia. Não vou nem... Então, e são artistas, são pessoas que... E o que a gente fala no cinema é que assim, a gente só quer o dinheirinho que a nossa atividade movimenta. Quando a gente paga o IPTU, a gente imagina que aquele dinheiro de IPTU vai servir para arrumar a nossa rua, colocar a lâmpada ali no poste, né? Quando a gente vai licenciar o carro aí, renovar... Enfim, tem aquele... Quando a gente paga um pedágio, a gente espera que a estrada, que a Dutra, seja um lugar razoável, porque a gente está pagando 6... É esse lugar. A atividade cinematográfica, então por isso que tem um entendimento absolutamente equivocado de que o cinema está tirando dinheiro de escola, de que o Chico Buarque pegou dinheiro da Rouanet e deixou de construir um hospital. Bobagem, gente, não é nada disso. O que a gente quer é aquela atividade que vem daquele vídeo que você vê no YouTube, daquela propaganda do iFood que está na TV Globo. Toda vez que a gente vê um comercial, esse comercial paga uma taxa, que é o Condecine, que é da nossa atividade. E nada melhor do que o dinheiro da atividade volte para a atividade. Quando a gente compra um filme, né, no streaming, vou comprar o Mulher Maravilha 1984, pagou lá, nem sei quanto é, R$19,90, né? Tem um imposto ali, eu deveria ter um imposto ali, né? Esse imposto volta para a atividade do país, né? É esse lugar que a gente está falando, né? Então tem um equívoco absolutamente, é importante dizer isso nesse espaço. Não é nem de interpretação da lei, é de desconhecimento total. Alguém que acha que um filme é feito com dinheiro que era para construir um hospital em Manaus. Não tem nada a ver, né? Então, é esse lugar, muitas vezes, que dessa confusão que é plantada, obviamente propositadamente, porque nós sabemos, em vários momentos, a capacidade dos artistas de levantarem algumas questões, seja na literatura, seja no cinema, seja na música. Essa capacidade do artista tem de apontar equívocos e erros, né? E apontar caminhos mesmo, né? Acho que toda vez... E quando eu falo artista, não estou falando só do cinema, não, né? Eu tenho uma admiração... Embora eu faça cinema e gosto dessa minha atividade, mas eu sou um músico frustrado, porque eu acho que a música atinge um lugar muito mais profundo. Eu acho que poucas pessoas ficariam deprimidas se ouvissem o Stevie Wonder toda manhã, né? Levanta de manhã, levantou triste, põe o Stevie Wonder para tocar ali, né? Deixa ele tocar umas 2 músicas e vê o que acontece, né? Então tem esse lugar da música, né? Principalmente a música clássica, né? Que não tem o oral, né? O verbo falado ali, cantado, né? Mas quando a gente ouve uma música, um acorde de uma sonata, de uma orquestra, o quanto isso nos toca, né? Vou contar uma música que é do cinema, né? Do maestro, mas ele pôs no cinema. Eu vou falar só o movimento do cello e vocês vão lembrar que filme que é.
Tchan, 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 tchan. E são 2 notas de um violoncelo, e se tocar isso na beira da praia, você vai ficar com medo de tubarão, né? Tal a genialidade do cara que compôs essa música, né? Que é o John Williams, enfim, compôs tantas músicas do Steven Spielberg. Esqueci de citar o Spielberg aqui, mas acho que todo mundo tem uma história pessoal com o Spielberg, viu alguma coisa, que gosta ou não gosta, mas tem a presença dele. Mas esse poder da arte. O que a gente reclama é que boa parte desse dinheiro, né, ela fique para a gente. E, obviamente, como Cristiane, como mulher, e eu como pessoa negra, sempre tive muita dificuldade mesmo em pegar esse dinheiro, acessar esse dinheiro que é destinado aos cineastas brasileiros. Por quê? Porque toda vez que a gente fala do Thor, todo mundo admite um filme como Thor. Pô, né, aquele deus lá nórdico. Tal. Só quando eu escrevi os meus filmes, eu coloco Oxóssi, que é a mesma coisa que o Thor, né? Só que é brasileiro. Né? Então, tem esse lugar que, às vezes, é dificuldade em ser brasileiro, em ser preto, né? Nessa atividade. Então, tudo aquilo que a gente vive, né, de uma maneira mais macro, né, na sociedade, na atividade cinematográfica, também a gente vive essa mesma situação do racismo estrutural. Então, para mim, essa trajetória também de acessar esses recursos, esses dinheiros, sempre foi de muita dificuldade, né? Porque eu queria contar e quero contar as histórias que eu quero contar, né? Se a gente está no mesmo... Se os cineastas brasileiros estão no mesmo trem... Imaginem que está todo mundo no mesmo trem. E cada pessoa está numa janela. Eu quero contar o que eu estou vendo da minha janela, o que eu estou enxergando. E, muitas vezes, acho que todo mundo tem o seu lugar nesse trem, tem o seu lugar de fala, a gente só ouviu um tipo de paisagem, um tipo de leitura, né? Todo mundo, obviamente, tem o seu lugar de fala. Mas, no cinema brasileiro, esse lugar do homem branco do Rio de Janeiro ou de São Paulo é um lugar imperativo. Por muito tempo, foi esse homem branco de classe A ou B, do Rio de Janeiro ou de São Paulo, que contou a história do Brasil. É a versão dele sobre a história. Só que a gente vive num país que metade do país é do sexo feminino, né? Metade são mulheres, né? E boa parte dessas mulheres são negras. E são justamente as pessoas que pouquíssimas vezes fez um filme. Pouquíssimas vezes teve oportunidade de contar a sua versão no cinema, né, do que ela está vendo dessa janela dela, né? Então, é esse lugar da dificuldade das pessoas pretas, sobretudo das mulheres negras, que a gente quer quebrar, que a gente quer forçar. E, obviamente, de novo, por isso a minha alegria em saber que esse bendito filme... são mais de 100 países, Cíntia, mais de 100 países, né? Eu estou louco para saber alguém de Seul, alguém da Coreia, o que eles acharam, se entenderam alguma coisa do filme que está lá, né? É que eu vejo filme coreano e entendo tudo, né? Jefferson, vamos achar algum coreano que tenha assistido o filme para comentar com a gente, né? Eu queria, para a gente caminhar aqui para o final dessa última fala que a Cris trouxe com muita propriedade sobre os direitos culturais e da sua impressão da dificuldade que é captar recursos para contar a história que você quer contar, para contar a história da sua realidade. Tem uma coisa que eu venho percebendo há algum tempo e que eu outro dia ouvi nas minhas pesquisas nas redes sociais. Eu faço um trabalho que se chama reputação digital. Então, eu pesquiso o comportamento digital para saber como é que isso influencia na advocacia. E numa dessas pesquisas, eu acompanhava uma digital influencer e ela foi cobrada por não ter não ter contratado um determinado serviço numa obra que ela estava fazendo. E ela falou, mas eu não preciso desse serviço. E aí as pessoas responderam, como não? O meu serviço é super importante. Então, ela parou tudo e fez a seguinte colocação. Se o seu serviço é importante, você precisa dizer para os outros que ele é importante. Eu não tenho obrigação de saber que o seu serviço, aquele que fica para trás das câmeras, isso é de uma maneira simbólica, eu não tenho como saber. E aí, trazendo isso para a nossa realidade,
o que eu percebo é que o brasileiro sabe todos os crimes. Ele sabe o que é furto, ele sabe o que é roubo, ele sabe que estelionato é 171, ele sabe quanto tempo que vai para a cadeia se não pagar a pensão, ele sabe que tem direito do consumidor se o produto tiver com defeito. O brasileiro não sabe quais são as leis que regem a arte e a cultura. E talvez esse seja um erro meu, que eu tenho procurado corrigir num momento como hoje. É falar das leis que o nosso país tem, é falar dos parcos direitos que nós temos, dos direitos do cidadão à cultura e às artes. Está lá previsto na Constituição. Talvez a gente precise contar mais para as pessoas com uma linguagem mais acessível como a de hoje. Como é que a gente acessa esse dinheiro, como a Cris desenhou, como você contou a dificuldade de conseguir um incentivo para contar a sua história do seu jeito. Talvez nós todos envolvidos nessa área, a gente possa expor mais, né? Porque a gente, e eu digo a gente porque eu também, eu só comecei a prestar atenção nisso depois que passei a ter acesso a essas informações aqui na comissão. A gente vê o cinema como sendo um filme pronto. A gente esquece que M8 começou em 2017. A gente vê as coisas e acha que ali foi fácil, aqui, ó, tá pronto, deu tudo certo. Então, talvez num trabalho de colaboração, todos nós termos em mente, isso não é só para vocês, isso é para mim, que sou advogada, é para fulana que consome o cinema, sempre que tiver oportunidade, a gente contar mais para a pessoa quais são os direitos culturais, como eles funcionam, quais são as leis, quais são as implicações da lei. Eu venho pensando nisso, e para a gente encerrar, no caso eu, que já falei demais, eu queria contar para vocês dois que a nossa Comissão de Direito das Artes desenvolve um projeto que se chama Cartografia dos Direitos Culturais, capitaneado por duas colegas, a Carolina Narchi e a Marjorie Farias, duas advogadas, que desenharam um questionário e que nós estamos a duras penas, tentando espalhar para os quase 600 municípios de São Paulo, a fim de saber quais são as atividades culturais daquele município, quais são as políticas públicas, o que é que aquele prefeito ou aquele secretário, o que eles gostariam de ter e não tem, para a gente entender aqui no nosso estado como é difícil acessar a cultura, e quem sabe dali a ideia delas é que saia uma cartilha para a gente falar disso numa linguagem mais acessível. Enfim, esse é um movimento que nós temos feito aqui, é muito limitado, é muito nichado, mas é alguma coisa, é a maneira que encontrei para a gente poder, sei lá, explicar para as pessoas como é difícil produzir esse entretenimento que para elas às vezes não dão valor. Então, eu queria encerrar agradecendo ao Jefferson, a Cris, dar parabéns pelo trabalho, pela história de vocês, que eu fiz questão de ler no começo, assim, eu achei genial saber que vocês fizeram aquelas coisas que eu vejo. Eu queria pedir para a Cíntia, que é nossa mediadora hoje, tem um comentário no Q&A, se você puder ler, que é de uma colega de Genani, eu acho que... ela fechou, peraí, deixa eu ver. Ela apagou, então não vai dar para a gente ler, não está ativo, mas enfim. Genani, fico devendo, porque sumiu aqui. Da minha parte, obrigada a todos que estiveram conosco. Cíntia, se você quiser, suas palavras. Bom, eu quero agradecer, Cris, muito bom te ver. Jefferson, um prazer te conhecer, temos amigos em comum, depois a gente conversa sobre isso no cinema aí do Rio. Depois eu descobri, contando sobre essa live, você vai falar com o Jefferson? Eu falei, ué, você conhece? Daí, conheço. Eu falei, que medo. Depois conversamos sobre isso, muitíssimo obrigada. É muito bom a nossa conversa, é muito bom falar um pouco sobre lei, sobre cinema, sobre direitos e deveres, e é muito bom ver o meu país no cinema. Eu fico muito feliz de não ver um Brasil estereotipado, de não ver uma mulher vendida como um produto, né? De ver uma mulher normal como eu, minha vizinha, minha amiga advogada, minha amiga psicanalista. Eu fico muito, muito feliz de me ver na tela.
e saber que outras pessoas vão se ver na tela de uma forma humana, minha gata, de uma forma humana e real. Fico muito, muito feliz mesmo. Muito obrigada. E você tem razão. A vida com a arte, com a cultura, com a música é muito mais feliz, muito mais legal, né? Daí você fez o Tubarão, eu lembrei também do ui, 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 ui. Também é um clássico que você fala de toda vez que minha filha vai abrir, ela faz ui, 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 que é um clássico, né? Ou Cinema Paradiso, que toda vez que eu escuto eu me acabo de chorar, porque aquela trilha sonora não existe, eu acho que não existiria aquele filme sem aquela trilha sonora. Concordo com você em número, gênero e grau. Cinema Paradiso é de acabar com qualquer ser humano. Então é isso. Muitíssimo obrigada e continuem firme e forte, porque a gente precisa da cultura e precisa de vocês para ser um povo mais feliz e mentalmente mais sadio. Cris, suas palavras finais. Muito obrigada, gente, por vocês darem esse espaço de fala, que é muito importante. Acho que a Cíndia falou uma coisa que é fundamental, a gente precisa informar as pessoas e entender que cozinha é essa, do que se trata, do que a gente está fazendo, do que a gente está trabalhando. A arte, ela é, para mim, acho que a Cíntia sabe bem, é a minha vida, né? Sendo num palco de dança, sendo atrás de uma mesa de trabalho como essa, sendo executiva ou sendo roteirista, é a minha vida. Nasci neste lugar, não escolhi, eu nasci nesse lugar. Enfim, e eu espero estar, sim, firme e forte para continuar fazendo cinema nesse país. É isso que a gente quer. Muito obrigada. E um beijo. Obrigada, Cris. Jefferson, suas palavras finais. Eu vou terminar aqui, que eu tinha aberto aqui a pergunta, o comentário da Genane, pô, muito pertinente, assim, né? E com o tipo de filme que a gente faz, o tipo de audiovisual que a gente acredita, né? Ela fala sobre a questão da branquitude, né? Assim, que é um letramento racial para que a gente tenha uma admiração sempre pelo que é branco e tenha enfim, esse lugar onde tudo que se refere à cultura negra é um lugar menor, né? E toda vez que a gente fala sobre questão racial, há uma negação sobre isso, é um negacionismo, né? Não, no Brasil é um país, estão forçando, tal, né? Então tem um lugar assim, por exemplo, meu cabelo, toda a minha infância e juventude foi tratado como um cabelo ruim, aquele menino que tem um cabelo ruim, aquele preto que tem um cabelo ruim, como se o cabelo pudesse ser bom ou ruim, né? O cabelo pudesse ter uma escolha. Então, o cinema que a gente faz, que eu faço, que Cristiane faz, enfim, cinema que a gente quer produzir, é um cinema de garantir a nossa narrativa, a nossa versão da história, para o maior número de pessoas possíveis. E quando a gente fala o maior número de pessoas possíveis, a gente entende qual é o mecanismo que a gente tem que fazer, qual é a diplomacia que a gente tem que fazer. Eu entendo qual é o caminho que eu tenho que ter de negociação com muitas pessoas brancas, inclusive, de sensibilizá-las. Então, não é fácil estar nesse lugar e chegar nesse filme, no Netflix, em 100 países. Então, é um lugar de muita negociação. Porque, na minha cabeça, o Pelé não é um herói dos negros, o Pelé é um herói dos brasileiros. Zumbi dos Palmares não é um herói dos negros, é um herói dos brasileiros. Dona Léa Garcia não é uma rainha dos negros, é uma rainha da dramaturgia brasileira. Né? Aí vamos falar de Cartola, vamos falar de Lupicínio Rodrigues, vamos falar de Ivone Lara, de Elza Soares, é para todos. Né? Então, esse lugar que a gente luta muito é para garantir as nossas narrativas, a nossa versão da história. Não quer dizer que a gente é melhor ou pior, mas a gente quer dar essa colaboração, né? A gente quer participar ativamente. Porque o cinema brasileiro, em toda a sua história, sempre teve muita gente preta envolvida. Sim, limpando o chão, varrendo, fazendo comida, né, para a equipe. Então, quem é mais velho aí, quando vê lá num filme, mesmo hoje em dia nos filmes brasileiros, vê os créditos até o final. Aí está lá nos créditos finais, começa lá, né? O nome do cineasta vem bonitão em cima, né? Com nome e sobrenome. Aí chega lá embaixo, motorista, Zezão, Paulão, cozinheira, Dona Maria, pessoas sem sobrenome e tal. Então, é uma maneira muito cruel
de falar que essas pessoas fazem cinema. O que a gente faz é garantir esses espaços de poder, né? Esses espaços de compartilhar, né? Uma palavra contemporânea, né? Compartilhar. É compartilhar a nossa visão, porque a gente acredita que isso vai ser mais rico. Ao invés de ter só homem branco do Rio de Janeiro e São Paulo, tem um monte de mulher fazendo filme, um monte de mulher preta fazendo filme, um monte de mulher branca fazendo filme, um monte de homem preto fazendo filme, um monte de mulher trans fazendo filme, de homem trans fazendo filme, de pessoas portadoras de deficiência produzindo seus filmes. É um país muito mais rico, essas visões nos enriquecem muito mais, né? Então, o que a gente faz, e que o M8 se propõe a garantir, é esse lugar. Olha uma versão da história. Sempre pintaram a Umbanda, ou Exu, ou Oxóssi, ou Baluaê, quase como coisa do diabo, né? O problema, e talvez essa seja a questão que a gente aponta e que Genani fala muito bem aqui no comentário dela, é que muitos de nós, negros e negras, acreditamos que o nosso cabelo era ruim. Muitas vezes nós, negros, acreditamos que as universidades federais não são para nós, que a USP não é para gente preta lá da Zona Leste, entendeu? Então, nessa levantamento da autoestima, esse aumento da autoestima, é que é a função das artes. É você ouvir uma música e, é hoje, né? Então, esse lugar, é isso que eu acho que o artista também tem essa função magnífica, né? Da gente ouvir uma música e isso mudar a nossa vida. Ou se a gente está triste, lembra de uma música lá do passado também, ou se está feliz, também lembra de uma canção. E o cinema tem essa função. Muitíssimo obrigado, Cíntia e Cíndia. Muito obrigado ao AB. Eu me comprometo a estar de volta aqui, eu e Cris, porque o nosso próximo filme é sobre um advogado, né? E a gente já ouviu muito sobre Joaquim Nabuco, sobre abolicionista Joaquim Nabuco, sobre Rui Barbosa, todo mundo conhece. Só que teve um cara que influenciou esses dois antes, chama Luiz Gama. A gente sempre teve a contribuição negra nas artes, na música, na literatura, na culinária, mas a gente nunca falou sobre a contribuição negra do ponto de vista intelectual. E é sobre isso que a gente vai falar nessa sala maravilhosa que eu conheço, da OAB, na Maria Paula, e a gente vai exibir o M8, e, se Deus quiser, vamos fazer uma pré-estreia do nosso Luiz Gama. É um compromisso que a gente assume aqui. Estou falando em meu nome, em nome da Cris, de falar desse advogado preto, maravilhoso, incrível, que nos inspira até hoje no Brasil republicano. Obrigado. Então, assim, estamos sendo gravados aqui, hein? Já está afirmado este compromisso na presença de todas essas testemunhas. Será uma honra poder recebê-los. Quem sabe a gente pode organizar uma pré-estreia, um cine-debate. Aí vocês vão dizer para a gente como é que vai funcionar. Como é que vai ser? Doutor Gama, não é o nome? Primeira mão aqui, anotei. Doutor Gama, ele chamava Prisioneiro da Liberdade e agora a gente sentiu que era importante trazer Doutor Gama, um advogado brasileiro negro. Então, se vocês consultarem e der um Google, colocar Prisioneiro da Liberdade, vai achar um monte de coisa. Vai aparecer um monte de coisa. Só que eu sou uma pessoa que tem crise com o nome, né? A obra acaba e fala, putz, o nome não está bom, não está dizendo tudo que eu queria dizer e tal. E aí é um problema, eu divido isso com o Cristiane, com os outros produtores, sempre tem essa crise com o nome do filme. E eu acho que um homem preto ser chamado de doutor ainda é algo muito revolucionário no mundo, né? Eu entendo a relevância do nome, sim. Acho que vai ser muito importante, inclusive porque eu tenho a honra de estar ladeada aqui no meu dia a dia de diversas doutoras mulheres negras aqui, gabaritadíssimas, Simone Henriques, que é nossa conselheira seccional, a Ana Lígia Ribeiro, doutoras, a Marilis Costa, sei lá,
a Bruna Cândido, tem tantas doutoras, não é doutora esse doutor que a gente usa de pronome de tratamento, é doutora mesmo, mestre, doutora, e acho que vai ser muito legal a gente ter essa oportunidade. Cris, Jefferson, Cíntia, minha querida, muito obrigada por estarem aqui hoje conosco. Eu sei que o tempo de vocês é valioso. Espero saber se os chineses, se os coreanos, se os japoneses já assistiram para comentar com a gente. Quem não viu, veja, o filme é de uma sensibilidade ímpar. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho, parabéns pela categoria do currículo de vocês e espero vê-los em breve mesmo, independente de qualquer coisa. E vamos cumprir o nosso papel de falar mais das leis, de explicar mais como é que se consegue ou não se consegue incentivos culturais. Vamos fazer o que a gente pode. Obrigada a todos que estiveram conosco até agora e vejo vocês no próximo evento da comissão. Até, tchau!